Na composição do seu ser, tanto física quanto psicológica, quem será que pesa mais? Os traços dos seus antepassados ou a cultura na qual você está mergulhado? Por que será que às vezes alguns filhos nada têm a ver com seus avós ou até mesmo com seus pais? O que é herdado em termos de personalidade pode ser mudado? A ciência consegue determinar as compatibilidades genéticas entre duas pessoas para saber se certos transplantes são fadados ao sucesso ou não? É possível escolher a cor dos olhos e outros traços físicos ou psicológicos de um novo ser em concepção? Perguntas como estas e muitas outras povoam a mente de todos nós, especialmente nestes tempos onde os avanços da ciência da genética têm não somente descoberto, mas se municiado de recursos para manipular a composição físico-química das pessoas com a finalidade de curar ou prevenir males. Os avanços neste setor, desde que o mapeamento genético tem sido possível, é fantasticamente grandioso. Mas, ao mesmo tempo, polêmicas têm sido levantadas quanto aos limites que a manipulação genética deveria ter. E você, o que acha disso tudo? O quanto você realmente sabe acerca deste assunto para que possa opinar com propriedade? Para lhe ajudar a entender e a poder formular uma opinião mais consubstanciada, nosso programa, nesta edição, lhe traz a bióloga, geneticista e professora da Universidade Federal do Maranhão, Emídia Rosa Pires Leal, para conversar conosco sobre este palpitante tema. Portanto, fique conosco, porque o seu programa semanal de autodesenvolvimento e qualidade de vida Inspirar já está no ar. Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar, o seu programa semanal de qualidade de vida, automotivação e, sobretudo, inspiração. Hoje, o nosso programa está mais do que especial, porque estamos aqui com a Emídia Rosa Pires Leal, que é professora da Universidade Federal do Maranhão, bióloga, geneticista, e que vai conversar conosco sobre um dos assuntos mais palpitantes que existe no mundo das ciências hoje em dia. Vamos falar sobre genética. Tenho certeza que você vai aprender muito e vai gostar do nosso programa. Emídia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muitíssimo bem-vinda. Para mim é uma satisfação, uma honra recebê-la aqui em nosso estúdio. Nossa câmera está à sua disposição para as suas saudações iniciais. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio, um grande prazer estar aqui. Até porque não é bom falar da idade, mas a gente se conhece há 40 anos, mais ou menos, né? Então, é uma grande honra para mim estar aqui conversando sobre esse assunto tão interessante que é a genética. Com certeza o telespectador acredita que 40 anos da minha parte, porque da parte dela não parece nada que 40 anos se passaram, embora ela começou, a nossa amizade começou nessa faixa de anos, mas ela era bem novinha e continua muito jovem. Por falar em jovem, vamos começar falando um pouco do que você faz para se manter tão jovem, tão bela o tempo inteiro. Uma das coisas que eu sei é que você não deixa de mão a prática do esporte. E recentemente eu tenho visto você pedalando aí no grupo. Fala um pouco para a gente disso aí. Então, eu há 1 ano e meio resolvi conhecer um pouco do ciclismo, né? Então hoje eu sou uma ciclista, né? E me apaixonei por esse esporte. É realmente um esporte que faz bem para tudo, para o corpo, para a mente, para o espírito, e realmente eu sou hoje uma apaixonada pela bike, né? E iniciei num grupo, um dos primeiros grupos organizados aqui na cidade, que realiza os passeios noturnos, né, durante alguns dias da semana e algumas trilhas durante os finais de semana, que é o grupo Pedal Bike, né? E que esse grupo, que esse ano completou 2 anos, cresceu tanto que dele já se originaram outros grupos, né? Então, hoje São Luís tem vários grupos de bike, né, de pedal, e que isso é muito bacana, né? E são grupos que algumas vezes se encontram pedalando pela cidade, a gente marca alguns encontros para confraternizar, e isso é muito saudável, muito bacana. Além do passeio, a própria confraternização de amigos, um bom papo, etc. E você falando aí dos amigos, né? E a bike, ela proporciona isso. Além da saúde, do bem-estar para quem pedala, é uma forma de você fazer novas amizades. E são amizades que realmente vêm para ficar, né? São pessoas que estão ali com um objetivo comum,
que é buscar saúde, prazer, bem-estar. Isso é muito importante. Então fica aí para o telespectador e a telespectadora essa dica. Além de professora, cientista, pesquisadora, a Emídia deixa esse recado, esse exemplo, né? Nos deixa o exemplo de ser uma estudiosa e também nos deixa o exemplo de ser uma pessoa que cuida de si. Então fica aí o recado para... Como é que faz para participar do grupo, Emídia? Então, nesse grupo específico, o Pedal Bike, ele faz os passeios, o grupo que já pedala há mais tempo, terças e quintas, a partir das 20 horas, e recentemente está havendo uma organização para as meninas, como está sendo chamado o Pedal das Meninas, que querem começar a pedalar, então, às segundas e quartas, também às 20 horas, pode procurar o QG do grupo, que fica no Sul Surf, na litorânea, e saber um pouco mais como pode participar desse grupo de pedal. Ótimo. Eu recomendo e quem sabe eu mesmo não vai entrar nesse grupo também. Mas, Emídia, vamos sair um pouquinho da história do esporte, que é muito importante, mas nosso assunto principal hoje aqui é a sua especialidade, o objeto do seu estudo e de suas pesquisas, que é a genética. Mas, mesmo assim, falando de genética, antes de chegarmos às perguntas mais específicas, eu queria que você contasse, em resumo, para o telespectador, como é que foi a tua trajetória de vida para chegar nesta carreira que você transparece amar tanto. Então, Cidinho, eu, desde o início da época da escola, né, eu tinha já uma fascinação por esse mundo microscópico, por esse mundo que envolvia a questão da célula, né, do que seria a causa para explicar algumas doenças. Isso sempre me fascinou. E eu ficava sempre na dúvida do que fazer, né, em termos de um curso superior. E eu lembro que conversava muito isso com a minha mãe, que você conheceu. Foi minha professora. Isso, a professora Margarida Leal. E eu dizia, eu não quero fazer medicina. Eu sempre tive isso, que eu não queria ser médica. E ela falava assim, bom, se você gosta tanto dessa área que envolve as ciências biológicas de forma geral, né, não quer fazer medicina, na época a opção era fazer, por exemplo, farmácia bioquímica, na UEMA tinha o curso já de medicina veterinária e agronomia, tanto que eu cheguei a fazer vestibular para medicina veterinária, né? Mas por fazer, e naquela época tinha aquela coisa da gente fazer para treinar, e eu lembro por acaso que ainda no segundo ano, o científico, que se falava, né? Eu fiz para medicina veterinária e passei em primeiro lugar só para treinar, mas nunca quis, realmente eu não tinha vocação para ser médica veterinária. E quando foi de fato o ano para fazer, que eu teria que fazer o vestibular, de fato, o curso de Biologia de Ciências Biológicas foi criado na UFMA. E aí eu digo, não, então eu acho que é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero ser bióloga, né? E daí tudo foi se confirmando, eu fui cada vez mais me apaixonando pelas ciências biológicas, e dentro das ciências biológicas, a minha paixão maior foi com a genética, né? Mas claro que a genética, ela reúne conhecimentos, né, uma interseção de várias sub-áreas, dentre elas, por isso que na época da escola eu gostava muito de citologia, então sempre também muito apaixonada por citologia, bioquímica, fisiologia, mas pensando na genética como foco, né, principal. Deixa eu pegar esse gancho aí das suas palavras sobre genética. De que forma mais simples você conseguiria explicar para o telespectador o que é a genética realmente? Então, de forma simples, né, a genética, para quem tem essa curiosidade, que ainda acha algo um pouco, né, estranho, é a ciência que estuda a herança, né, a composição genética dos organismos vivos, né, para entender como que as características são herdadas e são transmitidas de uma geração para outra, né? De forma bem simples, né? Mas a genética é uma área muito complexa. Eu lembro, eu estudei um pouco disso na minha primeira faculdade e realmente, às vezes, até amedrontador o tanto de cálculo que tem que fazer para estudar genética. E considerando no caso da genética humana, que é o que eu venho atuando nos últimos anos, nós sabemos hoje, no início isso era um pouco complicado até para alguns profissionais médicos e da área
paramédica de entender que as doenças poderiam ter uma causa genética, né? Para algumas, tudo bem, aquelas mais clássicas, né? Aquelas, principalmente, entender aquelas que seguem a herança mendeliana, seria fácil entender que tem uma causa genética. Mas as doenças que hoje nós chamamos de origem complexa, a gente sente resistência até hoje para alguns profissionais, né? Então, por exemplo, problemas cardiovasculares, alguns problemas psiquiátricos, né? E várias outras situações que envolvem a saúde humana têm uma causa genética por trás. Claro que existem algumas doenças que você tem um gene causador principal, mas outras você tem vários genes que contribuem de forma aditiva, além disso, claro, da interação com o meio ambiente. Agora, Emídia, genética, pelo que até onde eu saiba, tem muito de pesquisa. Todas as ciências, sobretudo as ciências médicas, biológicas, muita pesquisa. E você é uma pesquisadora. Fala um pouco para a gente das pesquisas que você tem feito, sobretudo as mais recentes. Bom, inicialmente, depois que eu resolvi fazer genética humana, no início eu fiz genética animal, né? Como primeiro trabalho de genética animal, eu trabalhei com genética do comportamento. Olha que título complexo e longo. Foi estudar a herdabilidade do comportamento de construção do tubo de entrada das colmeias de Melipona compressips, né? Então, genética comportamental de abelhas. Trabalhando com o Dr. Vavik Stevankar, que foi o fundador do nosso curso, que faz parte da velha guarda da genética brasileira, né? Inclusive, esse ano no Congresso Brasileiro de Genética, ele foi um dos homenageados. Bom, mas daí depois no mestrado eu trabalhei com citogenética de roedores, para usar a citogenética, o estudo de cromossomos, para entender a evolução de alguns roedores, e no doutorado resolvi fazer genética humana. E dentro do doutorado eu estudei a genética da fibrose cística, uma das doenças genéticas mais conhecidas, né, hoje, em termos de diagnóstico disponível, para que os pacientes que possuem essa patologia possam ter um acompanhamento, um tratamento da melhor forma possível. Então, a fibrose cística, né, para aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar, também chamada de mucoviscidose, é uma doença genética autossômica recessiva, onde, o que significa autossômica recessiva? Os pacientes, os indivíduos que são afetados por essa doença, e todas as doenças que seguem o padrão autossômico recessivo, os pais são portadores, são heterozigotos, né? E, em geral, isso acontece, por exemplo, filhos de casais consanguíneos, parentes, primos em primeiro grau, têm uma chance aumentada de ter filhos com doenças recessivas, né? Então, para que a população, né, tenha um esclarecimento, a chance, que também é uma coisa que às vezes assusta, primos, qual o risco de primos terem filhos, ter algum problema genético, né? Então, todos os casais têm um risco de ter filhos com alterações genéticas, considerando a população, em termos de 4%. Qualquer casal tem esse risco. Quando existe primo em primeiro grau, a relação dos pais é de primo em primeiro grau, esse risco vai para 13%. Né? Sobe muito, mas ainda tem 87%. Né? Então, a fibrose cística está dentro desse padrão de herança. É uma doença que, como características clínicas principais, os pacientes possuem a insuficiência pancreática, problemas respiratórios, os dois órgãos principais afetados, então, seriam pulmão e pâncreas. Né? Existem algumas situações que vai afetar também o fígado, né? E o gene da fibrose cística foi dos primeiros genes relacionados a uma doença genética humana a ter sido mapeado e clonado. O que seria mapear e clonar um gene? Mapear é conhecer a localização gênica, em que posição no cromossomo, em qual cromossomo, em que região ele está. E clonar é conseguir identificar a sequência do DNA, aquelas letrinhas, né, que muitos já ao longo desse tempo vêm ouvindo falar, lido em matérias ou assistido mesmo programas de TV, sobre a sopa de letras, que é o genoma humano, né? E foi dos primeiros genes a ter sido identificado, mapeado e clonado. Deixa eu perguntar para você, fazendo uma pequena interrupção, a respeito de um dos assuntos mais polêmicos que pode existir nessa área da genética, da capacidade, da habilidade de manipular
o ser a partir de mexidas lá nesses genes, né? Antes. É ou não é possível, na sua opinião, vai ser ou não vai ser possível no futuro a clonagem de humanos? Bom, realmente isso é um tema muito polêmico, importante que você tenha colocado, porque eu acho uma coisa absurda pensar em clonar o ser humano, né? Então, do ponto de vista ético, né, realmente eu sou contra, e uma coisa que a comunidade científica realmente responsável e com ética é contra isso, né? O que a gente defende quando fala em clonagem, inclusive tivemos uma época, né, no final da década de 90, começo dos anos 2000, que foi o boom de pesquisas envolvendo clonagem. Tivemos a famosa clonagem da ovelha Dolly, que por acaso houve uma situação, no início do meu doutoramento, eu também assumi uma função administrativa na UFMA, fui por 8 meses pró-reitora de graduação e tive a incumbência de organizar uma aula inaugural do início do período letivo na época, e convidamos a professora doutora Lígia da Veiga Pereira, que tinha chegado do doutorado também em Nova York, e estava no boom da clonagem. Então, eu lembro os outdoors na cidade, que era assim, a revolução de Mendel à ovelha Dolly, a revolução genética, justamente para esclarecer o lado bom de pesquisas com clonagem animal, vegetal. Nós temos objetivos em relação a isso, mas não, no caso da espécie humana, nunca pensar em clonar o ser humano. Mas saindo do campo um pouco da bioética, dessa pergunta se deve ou não deve, tecnicamente, você acha que é possível, vai ser possível um dia, ou as pesquisas não avançarão justamente por causa da ética nessa situação? Mas essa pergunta, Emília, você vai deixar para responder no próximo bloco, e eu tenho certeza que com a resposta que você vai dar, vai prender a atenção do telespectador. Fique por aí, não saia não, porque a Emília continua conosco no próximo bloco. E o Seu Inspirar de hoje está de volta, conversando aqui com a doutora, professora Emília Rosa Pires Leal, que é professora, bióloga e geneticista. E o assunto não podia ser outro, genética. Não só a questão da como a genética atua, mas, sobretudo, as questões éticas, de até que ponto o ser humano deveria manipular, ter o direito de mexer, às vezes até dizem brincar de Deus. Né? A Emília já respondeu alguma coisa nesse sentido. Mas ela ficou nos devendo alguma coisa com relação à última pergunta que fiz, que foi, independente da ética, da bioética, ela como geneticista, como cientista, como técnica, a Emília acredita ou não que é possível se clonar um ser humano? E ela vai responder isso para você agora. Então, Cidinho, tecnicamente falando, e aí pegando a palavra-chave que você falou há pouco, Deus, brincar de Deus, né? Então, eu acho que não é possível, porque o ser humano é o organismo vivo mais complexo que nós temos, e tem a questão aí espiritual, que realmente é mais complexa ainda. Então, você reproduzir um ser humano, exatamente, clonar uma Emília, um Cidinho, não vejo como isso possa acontecer. Então, a coisa passa por cima mesmo da parte da constituição da célula, né? Quando cai na parte da espiritualidade, então a coisa fica muito complexa. Eu perguntar porque é uma questão que com certeza o telespectador está querendo saber. Todos gostam de ouvir uma pessoa tão gabaritada como você falar deste assunto. Agora falemos um pouco da questão comportamental. E eu tenho aqui uma pergunta de um internauta que diz o seguinte: qual dos dois pesa mais na formação da personalidade, do comportamento da pessoa? É a herança genética ou o útero social, como chamam, não é? Quer dizer, depois que a pessoa nasce, a pessoa cria uma personalidade, um jeito, um temperamento. Essa coisa é mais herdada ou ela é aprendida culturalmente? Então, são as duas coisas, né? Nós temos a importância da genética, do que é herdado, e do ambiente, né, onde o indivíduo vive, onde o tipo de educação, de ensinamentos, a convivência que ele tem, tudo isso é importante. A depender da situação,
e a depender do comportamento específico que está sendo analisado, você vai ter uma participação maior de genes ou não, e também uma importância maior do ambiente ou não. Então, cada situação é uma situação, mas hoje é fato que genética do comportamento é algo que está sendo muito pesquisado. Existe sim uma influência da genética no comportamento do ser humano, sim. Né? E pegando então esse gancho, já que a gente está falando de comportamento, por exemplo, a questão psiquiátrica, que é algo muito importante, principalmente hoje, onde você, né, todos nós estamos percebendo como está a problemática da depressão no mundo, né? E outras situações de doenças mentais e psiquiátricas. As estatísticas contra a depressão são cada vez mais aterradoras. Era uma doença que só atacava gente maior, adultos e tudo mais. Hoje em dia até crianças estão tendo e não a tem depressão. A questão da depressão, não importa idade, nem classe social e econômica. Ela pode atingir qualquer indivíduo. E tem a importância da genética, sim. Então, algumas pessoas já são suscetíveis, pela contribuição genética que recebem, a desenvolver algum distúrbio mental, dentre eles problemas de depressão. Agora, Emília, eu vou convidar você para assistir um pequeno vídeo rapidinho, junto com o telespectador, porque esse vídeo traz uma questão extremamente polêmica e que envolve a genética. Então, vamos assistir o vídeo e continuamos já já com esse papo. Na natureza, nós sabemos que existe herança de comportamento pela observação de muitas espécies diferentes, então isso está mais do que comprovado. O grande problema é quando a gente começa a querer tratar de humanos, né? Nessa situação é muito difícil separar aquilo que é cultural daquilo que é genético. Eu não descarto a possibilidade de que existe herança de comportamento entre os humanos. O difícil é a gente demonstrar isso tudo experimentalmente. Todos os anos, por exemplo, quando eu dou aula para os meus alunos, eu faço um teste e esse teste invariavelmente aponta uma tendência aos alunos a apresentarem preconceitos com relação à herança de comportamento. Então eu proponho a eles que opinem sobre se existe ou não herança de comportamento quando certos comportamentos são apresentados. Invariavelmente, aquilo que ameaça a sociedade ou que é considerado negativo é genético, e aquilo que é neutro ou positivo é cultural. Às vezes, em uma situação política, exige que se tomem certas atitudes, como em caso de conflitos, guerras, etc., guerra civil, às vezes outras guerras, invasões de outros países, no sentido de justificar pela ciência um determinado ato político. O que eu quero dizer com isso? Os judeus foram vítimas disso, né? Era preciso que os nazistas justificassem as suas ações com relação aos judeus com base numa pseudociência. A orientação sexual é um outro exemplo que atrai muita atenção dos pesquisadores de uma maneira geral e da sociedade também. Emília, esse vídeo que nós acabamos de ver, ele levanta uma série de questões, mas a principal delas coincide com a pergunta de um universitário da área do direito, professor chamado Elder Goldsman, que pergunta a você a respeito dessa predisposição genética para o homossexualismo, para a orientação sexual das pessoas. Até que ponto a genética, o que a genética já descobriu em relação a isso? Ou ainda é uma matéria ainda muito obscura, as pesquisas não são conclusivas ainda? Realmente ainda não podemos afirmar categoricamente, mas existem sim estudos mostrando, existe uma questão da genética, do comportamento, da orientação sexual, né? Uma coisa que é certa, mas a gente precisa fazer a diferença, são algumas alterações genéticas que levam, por exemplo, à questão de pseudohermafroditismo, hermafroditismo, que são nomes mais antigos que nós
né, dávamos para algumas alterações que alguns indivíduos apresentam. Então, cromossomicamente, o indivíduo pode ser XX, que o sexo cromossômico, né, feminino seria XX, né, o homem XY. Mas a depender de algumas alterações, pode o indivíduo XX não ter um fenótipo classicamente feminino, de mulher, e da mesma forma que o indivíduo cromossomicamente XY pode não ter todas as características consideradas dentro do que seria o sexo masculino. Isso é uma coisa. Outra coisa é a orientação sexual, que também está sendo alvo de pesquisa em relação à contribuição de alguns genes para isso. Então, na sua opinião, não é prudente afirmar que tanto a genética como a vida pós-parto, a vida mesmo do útero social, como eu falei ainda há pouco, não é prudente afirmar que nem a herança genética, nem a cultura em que o indivíduo foi criado são determinantes para essa orientação educacional. Elas orientação contribuem, sexual? elas podem, né, há evidências de que há uma contribuição, né, tanto dos fatores genéticos quanto do ambiente em relação à orientação sexual, mas não podemos fechar isso no momento. E o alcoolismo? Há também uma pergunta de um outro internauta que pergunta sobre, ele andou lendo em algum lugar que já foi comprovado que o alcoolismo também tem algo de genético. Esse, com certeza, existe, sim, existem marcadores genéticos relacionados ao alcoolismo, né? E já é uma coisa antiga. Eu lembro os primeiros indícios de pesquisas comprovando que haviam genes relacionados ao alcoolismo, foi quando eu estava no mestrado, isso no final da década de 80, né? Quer dizer, um pouco antes até, meados de 80, já começaram as primeiras publicações falando de marcadores genéticos para o alcoolismo. Tem muita coisa de especulação, tanto no sentido mais popular, mas no sentido científico. Você vê em revistas científicas, a cada dia que passa, novidades espantosas a respeito das descobertas, dos avanços da genética. Uma delas que me causou espécie foi a seguinte: a possibilidade da engenharia genética manipular lá os cromossomos de forma que se possa escolher a cor dos olhos de um futuro ser. Mas a especulação mais aterradora que eu vi foi de que é possível também manipular o tipo de temperamento que a pessoa vai ter desde a concepção até o nascimento. Isso tem fundamento ou é especulação, é mito, como é que é? Algumas características que já se sabe realmente qual é o gene responsável principal, onde está localizado, é uma coisa absurda, mas não impossível, principalmente com os métodos que nós temos hoje de reprodução assistida, onde, né, um casal pode ter o seu bebê com auxílio de profissionais médicos. Então, né, não é da forma natural, você vai numa clínica e aí é feita a fertilização in vitro, né? E aí você, nesse momento, os profissionais podem ali estar escolhendo, selecionando, por métodos que existem hoje, os gametas, os espermatozoides, que podem estar lá com aqueles marcadores que os pais escolheram, né? Por exemplo. Então, é uma coisa muito assustadora, mas não é impossível. Não, eu quero que tenha, se já sabe que nós carregamos sempre 2 genes, né? Um que vem do pai, para uma determinada característica, 2 alelos. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. E aí, por exemplo, o espermatozoide está lá, ele pode, extraindo o DNA, ver se aquele gene lá para uma determinada característica está presente ou não, e aí não, eu não vou colocar esse e faço a seleção. Mas isso para característica física. É possível mexer também com as características... Então, como as pesquisas vêm avançando em relação à genética de comportamento, também, daquilo que a gente já percebe, que tem uma associação no gene A, B ou C com o comportamento A, B ou C, de alguma forma isso poderá acontecer, sim. É muito assustador. Agora, claro que a gente
Vai demorar muito para a gente conseguir selecionar tudo junto ao mesmo tempo. Olha, ao mesmo tempo que é assustador para mim, para você, telespectador, é também encantador. A que nível está chegando o conhecimento do mundo, o conhecimento do homem, da ciência. Eu fico muito feliz de ver a doutora Emídia nos colocar aqui a preocupação com a ética espiritual. Até que ponto a gente tem o direito de mexer tanto no ser humano a ponto de brincar de Deus. Oxalá, todos os outros geneticistas, ou a maioria, tem esse mesmo pensamento. Porque ao mesmo tempo que a gente se encanta com as descobertas, não dá para negar que a gente se assusta com as possibilidades de manipulação da vida. De qualquer forma, é bom ficar aqui estabelecido, colocado e observado que as vantagens, as descobertas da genética são mais importantes para a prevenção e para a cura de doenças do que para qualquer outro tipo de manipulação despropositada. Essa que é a mensagem que a gente quer deixar para você no final deste segundo bloco, mas convidamos você a ficar aí, não sair não, porque um papo desse não dá para perder. Voltamos já já com o terceiro bloco. E estamos de volta com o seu Inspirar de hoje, tendo aqui uma conversa super interessante com a doutora, professora Emídia Rosa Pires Leal, que é geneticista, bióloga e professora desse assunto na nossa Universidade Federal do Maranhão. Primeiro e segundo bloco, exploramos bastante os meandros da genética, não só a sua conceituação, a sua definição, mas também os avanços que ela tem conseguido e, sobretudo, as partes polêmicas de que até que ponto o ser humano tem o direito e o poder de manipular a vida. E a Emídia tem transcorrido de forma exemplar todas essas questões. Tenho certeza que você está satisfeito, telespectador, telespectadora. Mas eu deixei para o final uma pergunta que, com certeza, é o assunto do momento. É a questão da genética e dos transplantes. Eu não vou nem fazer pergunta para a Emídia, vou pedir que ela discorra um pouco sobre isso, porque isso, além de ser uma coisa recente e que está sendo o assunto talvez um dos assuntos mais discutidos da genética, para a Emídia nos falar. Emídia, com você. Então, Cidinho, o transplante, né, para ele ser realizado com sucesso, há necessidade de compatibilidade entre doador e receptor. O que nós temos em relação a isso no estado do Maranhão e que nós, como geneticistas, fomos convidados a contribuir? O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão realiza transplantes renais desde o ano 2000. Inicialmente, os exames como nós falamos tecnicamente, de histocompatibilidade, eram realizados num laboratório parceiro da Universidade Federal do Piauí. Mas, dessa forma, como havia uma demora, né, para o material chegar em Teresina e o resultado vir para nós, os transplantes só eram possíveis entre o que nós chamamos os transplantes intervivos, entre um doador vivo e o paciente que está precisando. Mas o que mais cresce e é mais interessante, por uma série de situações, é que ocorre o transplante, que inicialmente era chamado doador cadáver, com o doador falecido. Aquele paciente que está em morte cerebral e que a família autoriza a doação de órgãos. Para isso, há necessidade do laboratório no local, né, para que haja tempo dos exames acontecerem e que não haja comprometimento do órgão, né, que precisa ser captado, no caso do rim, a questão do tempo que nós chamamos de isquemia fria, que isso vai prejudicar o sucesso do transplante. Então, aí é que entra a necessidade do laboratório de histocompatibilidade imunogenética. Então, a área que a gente vem atuando agora, em termos de assistência à saúde, é a junção da genética com a imunologia, que é a imunogenética. Então, a gente analisa de forma... O assunto é bem amplo, a gente precisaria um outro momento para conversar, detalhes, mas assim, o que o laboratório faz, que a gente ajudou, né, nós implantamos esse laboratório há 9 anos no Hospital Universitário, estamos lá, né, contribuindo com esse serviço de transplantes, então a gente faz os exames de prova cruzada e de análise de painel de anticorpos reativos para saber se o paciente vai ter anticorpos contra os antígenos do doador, né? A reação antígeno-anticorpo. Então, quando há uma reação positiva,
no caso do exame de prova cruzada, aquele transplante não deve ser realizado, senão vai acontecer o que nós chamamos de rejeição hiperaguda, né? Então, não pode. Isso é feito para evitar. Além disso, nós fazemos, dentro do assunto que a gente vinha falando de mapeamento genético, a gente faz o mapeamento, mas o termo mais comum no nosso dia a dia de jargão é a tipagem HLA, dos genes HLA. Então, a gente faz análise do DNA do paciente que vai precisar receber o órgão e do órgão que vai ser doado, para ver se no DNA deles, os genes dessa região, que tem a ver com a histocompatibilidade, com a compatibilidade de tecidos e órgãos que vão ser transplantados, se há uma compatibilidade, porque isso também vai favorecer ou não a rejeição do órgão, do enxerto. É um assunto realmente extremamente encantador. A gente, infelizmente, está com o nosso tempo terminando. Já fica o convite aqui no ar para que a doutora, a professora Emídia volte a nos brindar com esta aula, que não foi uma entrevista, a respeito de um assunto não só importante para o fator descoberta científica, aquelas coisas que nos encantam porque o homem está sendo capaz de conseguir certas coisas, mas, sobretudo, os benefícios para o bem-estar, para a vida sadia do ser humano. Emídia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você enobreceu o Inspirar com as suas visões, opiniões e conhecimento da genética. Queria deixar a nossa câmera à tua disposição para a tua despedida, infelizmente com pouquíssimo tempo. Eu agradeço muito essa oportunidade e estamos à disposição para estar conversando mais sobre esse assunto tão encantador que eu amo de paixão, que é a genética e a imunogenética. Foi um grande prazer estar aqui com você, Cidinho. Prazer foi nosso. Inspirar e a TV Guará agradecem. Nós vamos ficando por aqui, mas você não vai sair, porque vem aí a inspiração do programa, aquilo que você realmente não pode perder. E até então a próxima semana, depois da inspiração. Conhecer a estrutura genética do corpo humano e compreender como alterações sutis, às vezes uma letrinha fora do lugar, podem determinar a cor dos olhos ou alterar o fluxo de uma vida, era um tema de ficção científica que se tornou realidade e rapidamente se incorpora à rotina médica. O mapeamento genético auxilia dramaticamente no diagnóstico muito precoce de uma condição de saúde e pode fornecer evidências sólidas de que uma doença hereditária está ligada a um ou mais genes. Com o advento do projeto Genoma Humano, há cerca de 11 anos, os mapas genéticos têm sido utilizados com sucesso cada vez maior para descobrir genes responsáveis por doenças hereditárias, como a fibrose cística e a distrofia muscular. Até doenças resultantes da conjugação de vários genes, como a aterosclerose, asma, diabetes e câncer, distúrbios psiquiátricos e doenças do coração, poderão ser compreendidas e tratadas por meio de terapias genéticas, graças ao mapeamento genético. O resultado de um mapeamento genético não é como o resultado de um teste de laboratório corriqueiro. Só o profissional de genética sabe interpretar, no contexto da medicina, o significado daquele amontoado de letras. É por isso que a indústria genômica vem desenvolvendo testes específicos para localizar alterações nos genes que já foram mapeados e tidos como os vilões de doenças como o câncer de mama, por exemplo. Desde o caso da atriz Angelina Jolie, a demanda por mapeamentos genéticos cresceu em progressão geométrica em todo o mundo. E com o aumento da procura, evoluíram também as formas de mapear os genes, os métodos de sequenciamento de DNA estão, então, cada vez mais precisos, mais rápidos e, principalmente, mais baratos. Como você pode ver, o estudo da genética tem sido extremamente útil à vida sadia das pessoas e de outros seres. Mas isso também tem sido alvo de controvérsias. Uma das polêmicas que tem sido levantada provém da bioética, que é o estudo transdisciplinar entre as ciências biológicas, ciências da saúde e filosofia, mais especificamente no que tange à ética, e o direito na área do biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana e animal e responsabilidade ambiental. Considera, portanto, questões onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações.
Controvérsias à parte, imaginamos que tudo que for feito dentro de um panorama ético que sirva para evitar ou minimizar as mazelas da vida dos seres é sempre muito bem-vindo. Afinal de contas, a inteligência que nos trouxe a esses avanços é a mesma com que fomos munidos a partir do sopro da vida, generosamente nos presenteado por Deus. E o Seu Inspirar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais reflexão e mais inspiração para você e sua vida. Até lá!